Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês em mais uma tarde, início de semana, nesse nosso bate-papo semanal com o CIESP, Instituto Casagrande, CIESP juntos, discutindo gestão. Hoje um assunto bem interessante para talvez o gestor de o que tem a ver com metodologias ativas? Tudo a ver, né? Afinal de contas, estamos num momento novo na educação e mais do que nunca nós precisamos discutir essas novas formas de desenvolver a aprendizagem nos alunos. Metodologias ativas ganhou uma ênfase muito grande, até um debate hoje de manhã, né? Pode metodologias ativas no ensino remoto, não pode? E hoje nós temos uma grande convidada que vai debater com a gente, uma querida amiga que eu conheci não faz muito tempo, mas passei a admirá-la muito, e ela que é especialista, doutora, pós-doutora na área, então para conversar com a gente, tenho muito a aprender com ela hoje, e já cumprimento, antes de chamar a minha querida convidada, Alana, quero já cumprimentar a todos aí, cumprimentar a Rosa Medeiros, a Vangela Souza Normanda, que vem de Porto Velho, Rondônia, a Andresa Garcia, Elisa, Osimério, o pessoal chegando, já temos bastante gente na sala, então, nosso muito obrigado. Estamos aí transmitindo essa nossa live por 2 canais de YouTube, Instituto Casagrande e o CIESP. E aí, quero receber com muito carinho a nossa convidada dessa tarde, a minha querida amiga Alana Crivellaro. Boa tarde, Lana. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para debater esse assunto tão pertinente. Nós é que agradecemos a sua presença e estamos aí num momento bastante difícil, né, Lana, porque estamos reinventando a escola, a forma de trabalhar com os alunos, e muitos temas, eles ganharam uma ênfase muito grande, principalmente com a chegada do ensino remoto, em que o professor, que até então tinha um domínio quase que absoluto da forma de ensinar, ou pelo menos aquele modelo que ele acreditava que dava certo, ou pelo menos que, às vezes, nem tantos acreditavam mais, mas é o que ele sabia fazer melhor, e fomos desafiados em pouco tempo a uma reinvenção da forma de ensinar, e estamos aí colhendo frutos, um pouco, alguns mais, outros menos, uns com muitas dúvidas, outros com menos, uns aprendendo, outros reaprendendo, mas acho que todo mundo está mudando, todo mundo está inovando. E aí vem a questão da metodologia ativa, que tem ganhado ênfase, não é só por causa da pandemia, mas acho que nos últimos anos todo mundo tem falado muito, acho que ano passado nunca se falou tanto em metodologia ativa, porque a gente já tem observado que aquelas metodologias tradicionais já não estavam dando tanto resultado, e eu confesso, e me considero um real confesso, que muito tempo eu relutei com metodologia, não é que eu lutei contra metodologias ativas, eu tive não sei se é uma forma de, até vou ser bem sincero aqui, Lana, para conversar com você, para gerar o debate, uma forma preguiça, porque eu sempre me dei muito bem com a aula expositiva, e aí eu acho que é uma fala para todos os professores da aula expositiva. Eu sempre me dei bem com a aula expositiva, eu sempre gostei da aula expositiva. Esse é um problema que eu preciso até trazer na discussão. Eu gosto da aula expositiva, e eu acho que eu sou daquele professor que sempre procurou centralizar em mim, eu domino o que eu vou ensinar, eu que defino como que vai ser a aula, aquele meio comando, aquela aula diretiva, o início, meio e fim, o que ele vai fazer em casa, o que ele vai apresentar, o que eu vou cobrar na prova. O meu modelo muito tradicional sempre me deu um certo feedback positivo. As minhas avaliações sempre foram muito positivas com os alunos, e isso me dá certo conforto. Eu lembro do professor Mota, que falava num momento que ele começou a implantar metodologia ativa quando ele começou a sentir um desconforto na forma de ensinar, e que não dava aquele mesmo resultado que quando ele, até então, nos anos anteriores. E eu confesso a você que a primeira vez que eu fui implantar uma metodologia ativa foi na pós-graduação. Metodologia ativa já nesse conceito novo, porque a vida inteira eu fiz metodologia ativa. Eu quero ser bem sincero que a vida inteira eu fiz. Eu não gosto desse conceito, eu sou dono da verdade, metodologia ativa, e, portanto, só essa teoria é minha ou do fulano. Não, eu sempre procurei levar o aluno, muitas vezes, ser protagonista, aprendizado, mas que talvez com uma intensidade menor. E aí, recentemente, como professor de pós-graduação, eu fui mudar totalmente, fazer uma reinvenção da minha aula, e não foi uma coisa muito feliz no primeiro momento. A minha avaliação foi inferior que a avaliação que eu tinha nas aulas expositivas. Mas também eu aprendi que talvez o aluno, com a minha avaliação inferior, tinha aprendido mais. E aí eu comecei a questionar o meu ego também.
Na verdade, será que eu tenho direito, porque eu me realizo melhor numa aula em que eu tenho pleno domínio, eu tenho o direito de chamar que isso a aprendizagem é maior do que aquela que quando o aluno está envolvido? Eu acho que isso gera um bom debate, por isso que você está conversando com a gente hoje, eu já te passo a palavra perguntando para você, né? O que é metodologia ativa? Por que existe preconceito? Existe medo? Lana, o que tem por trás dessas palavrinhas mágicas chamadas metodologias ativas? Pois é, Renato. O seu depoimento é muito interessante, porque é exatamente o que nós estamos vivendo neste momento, né? A metodologia ativa, ela é um conceito amplo, né? Se nós pensarmos assim em termos de conceito, de palavra, né? Ela é um conceito amplo e ela pode ter uma variedade de estratégias de ensino. Então, eu não vou fazer metodologias ativas porque eu não sei fazer PBL, eu não sei fazer TBL, eu não sei fazer design thinking. São variações de estratégias, mas que na verdade, ela exige uma proposta pedagógica centrada no aluno, de tal forma que eu possa estimular este aluno para um trabalho em grupo, para experimentações, que eu possa propor uma aprendizagem do fazer, do jogo, da alegria e motivar esse aprender. Quando eu falo de metodologias ativas, é uma forma de eu trazer, vamos trazer dessa forma, né? Uma leveza para a educação. E o foco, ele deve estar nas atividades pedagógicas práticas. Eu preciso mover o aluno para que ele se torne mais participante, mais ativo. Isso é fundamental. Quando eu utilizo técnicas, independente da TBL, PBL, independente do que eu estou efetivamente usando, mas quando eu utilizo técnicas para engajar um aluno no seu processo de construção de conhecimento, em que ele possa discutir, ele tenha senso para fazer uma análise, ele tenha condições de fazer sínteses, que ele possa construir percursos flexíveis para que ele antecipe a sua aprendizagem. Então, ele vai estudar sozinho antes da aula, sala de aula invertida, ou ele vai estudar junto com um colega para levantar hipóteses e depois, em grupo, junto com a mediação do professor, ele vai fazer uma consolidação desse momento, desse aprendizado. É óbvio que são propostas não tão fáceis, né, de utilizar, e o que nós entendemos nesse momento é que não é possível usar metodologias ativas se eu preciso da experimentação, se eu preciso da prática. Como eu vou fazer isso no modelo remoto? É tranquilo, porque basta nós darmos ao aluno a capacidade de buscar um conhecimento. A partir do momento que ele se torna protagonista do seu conhecimento, a partir do momento que eu consigo fazer com que ele coloque no centro da sua aprendizagem, ele como autônomo, e ele entenda isso, é fundamental. E eu já estou fazendo um processo ativo de ensinar, eu já estou usando uma metodologia ativa. Quando a gente fala deste momento, né, é inegável os professores, o esforço, é inegável o como os professores se dedicaram para fazer o aluno se envolver. Só que nós mudamos o contexto, né? Dificilmente, se nós falarmos ainda na educação básica, a educação superior nem tanto, porque ela já tinha um pouco essa predisposição de 20%, tantos por cento à distância, né? Em que o aluno tinha um pouco esse modelo. Mas se nós pensarmos na educação básica, o trabalho com projetos, por exemplo, para fazer o aluno buscar a sua construção do seu conhecimento, ela se torna um modelo ativo importantíssimo e super motivador para o aluno se engajar, para ele participar, para ele se sentir parte desse processo. É óbvio que nós temos algumas pessoas que devem estar envolvidas nesse processo, né? Falar de metodologias ativas por si só é difícil,
falar para o professor fazer metodologia ativa não é dar aula e não é só colocar um jogo para que o aluno participe, é ele motivar toda uma construção buscando fazer com que o aluno levante essas respostas, não receba pronta, né? Só que para isso eu preciso de alguns públicos envolvidos, Renato. Eu preciso que a escola, a família, o próprio aluno, os professores principalmente, que são influenciadores dessa responsabilidade, dessa motivação que o aluno passa a ter, eles também entendam esse processo, porque eu preciso, na metodologia ativa, eu preciso trabalhar muito a confiança, a responsabilidade, o respeito, a igualdade, a colaboração principalmente, porque a gente aprende com o outro. Se nós olharmos para o momento atual, né, quem são os alunos hoje? São alunos ativos. Por que eles ficam muito tempo numa rede social? Por que eles ficam muito tempo buscando séries e assistem até mesmo várias vezes o mesmo filme? Os games? Porque tem algo ali que está sendo desafiador para ele. Ele está buscando algo que ele está pensando no filme, o que vai acontecer, tentando montar ali o jogo, como é que ele pode se engajar cada vez mais para passar de fase. Isso é desafio. E a partir do momento que a gente transforma esse desafio em aprendizagem, em um ambiente escolar, a gente também vai passar a engajar e motivar esse aluno. Isso pode acontecer no presencial, pode acontecer no remoto, só que nós temos que ter consciência de que todos esses públicos que eu cito agora de pouco, eles também precisam estar engajados. Escola não é só transmissão de conteúdo. Eu posso também aprender, eu vou conseguir dar conta de um conteúdo a partir do momento que eu tenho uma estrutura, uma forma com que esse aluno se motivou a essa aprendizagem. E isso é o desafio que eu preciso criar. Eu não preciso dar aula, a aula já está acabada, né? Eu preciso moderar essa aprendizagem. E aí a gente entende, às vezes, a dificuldade que é a falta de uma formação profissional. Apesar de todo o empenho desses professores, apesar de todo o engajamento, toda a dedicação de professores que a gente sabe que muitos desses professores não foram preparados para esses desafios pedagógicos que nós estamos enfrentando, né, Renato? São desafios únicos, inesperados, e que já era tão difícil fazer metodologias ativas no presencial. Como é que eu faço isso de forma remota? Eu preciso entrar e lançar meu conteúdo. Quer falar? Por isso que eu acho que talvez o professor sinta-se um pouco inseguro. Eu quero dizer, Lana, por que tem certo preconceito com metodologia ativa? Porque o professor, ele é formado no ambiente conteudista, e você sabe que a quantidade de conteúdos que o professor tem que ministrar é tão grande que você parece que... E o fato de metodologia ativa pressupõe ali que o aluno vai gastar, às vezes, um tempo que você precisa lidar com um, com dois. Eu sempre senti essa dificuldade de qualquer trabalho em grupo, porque chegava um momento que você tinha que encerrar o trabalho em grupo, e os alunos pediam, me dá mais 5 minutos, e um grupo já tinha encerrado, e outro grupo não tinha encerrado, e você ficava com aquele problema, a que ponto eu estou deixando? Parece que a aula está sendo matada, uma aula ali, o tempo, o espaço, né? Aquele rigor, eu sempre fui muito matemático, rigor, se eu dei 10 minutos, um grupo demorou mais, um grupo expandiu um pouquinho mais para a criatividade, daí aqueles 10 minutos não são suficientes, outro grupo não utilizou nem os 10 minutos e está conversando outro tema, e eu acho que o professor tem um pouco de receio nisso, quer dizer, ele é avaliado, gostando ou não, muita gente avalia o professor pela quantidade de conteúdo ainda, muitos pais avaliam os professores e as escolas pela quantidade de conteúdos, e a metodologia ativa, muitas e muitas vezes, você amplia a possibilidade de discussão e interação do aluno, e às vezes aquele conteúdo, em termos de quantidade, fica menor, e o professor acha que está sendo prejudicado, ou está prejudicando a sua aula, ou está prejudicando a sua avaliação. Eu queria falar sobre essa questão. Veja, Renato, o ato de brincar, vamos falar aí de séries, idades menores, né?
o ato de brincar, eu já estou trabalhando conteúdos, eu já estou criando um processo cognitivo de aprendizagem. Quando eu brinco com carrinhos, quando eu brinco com bonecas, quando eu tenho 4 pás no parquinho para brincar de areia para 8 crianças, eu já estou trabalhando conteúdo, eu já estou trabalhando conceitos matemáticos. Como é que eu vou fazer essa divisão de 4 pás para 8 crianças? Né? Eu não estou explicitando isso como conteúdo, mas a partir do momento que eu estou em ambiente motivador, engajador, de estímulo, em que a criança está ali tendo que resolver esse problema das pás, por exemplo, numa educação infantil ou em idades menores, que não falando do ensino superior, né? Mas a partir do momento que a criança se vê nessa situação, por exemplo, ela já está trabalhando conceitos colaborativos, e isso tudo ainda envolve outras questões, Renato, que nem sempre o conteúdo traz, as questões de valores, as questões de ética, as questões de respeito, a questão do puxar uma pá e eu brigar com meu amiguinho, conseguir... Essa negociação toda, ela pode ser muito bem trabalhada em termos de conteúdo, que não explícito da forma como é o dar aula, mas sim o motivar a aprendizagem, que é colocar o aluno em situações desafiantes, desafie os problemas, para que ele possa construir esse processo. Se agora não tenho essa pá, como é que eu vou continuar brincando sem ela? É tirar alguns amuletos para que ele consiga desenvolver outras habilidades de continuar a brincadeira, de se envolver com o processo, de encontrar maneiras de um aprendizado, de uma exploração daquele momento importante, que a pá não pode ser um amuleto. Então, a partir do momento que a gente entende alguns processos como esse de aprendizagem, né? A gente começa a parar e pensar, será que hoje o aluno deste século, ele ainda está disposto a ouvir o quanto ele está aprendendo, né? Porque já é um aluno ativo. Mas, Lana, eu acho interessante, eu adorei essa frase da Célia que está aqui na tela, porque é isso que eu, como professor, às vezes sentia. E eu acho que a gente tem que debater, porque se a gente entra na questão da metodologia, mas o professor sofre muito aqui. Ó. Na verdade, a grande maioria dos pais acha que o professor está enrolando. Exato. Esse é um risco. Eu acho que nós temos que debater isso, nós temos que enfrentar esse problema, porque o pai tem um paradigma da aula tradicional e ele avalia o professor, não vou dizer que todos os pais, mas uma parcela de pais avalia o professor pelo conteúdo, pela aula expositiva. Aí o professor dá uma série de brincadeiras, e eu concordo com você quando não está aprendendo, mas o pai acha que o professor está enrolando. Neste momento que o pai está assistindo a aula do professor, porque quando está na escola, o pai não observa, não avalia o contexto, não avalia as atividades, avalia o conjunto, avalia a criança chega satisfeita com o professor, e o professor, e o pai às vezes está achando que está satisfeito com aquela aula expositiva. E o professor já se reinventou na aula. Agora que os pais estão avaliando os professores, eles não podem estar achando que o professor está enrolando. Eu quero te perguntar isso, e como que o professor vai fazer essa comunicação com os pais, como que ele vai explicar, porque o pai não tem esse entendimento às vezes. Pois é, Renato, esse é o grande desafio da formação de professores. Então, como eu estava dizendo, apesar de todo envolvimento, toda a dedicação que os professores tiveram nesse momento, eles acabaram tendo um espelho muito grande, né? Eles sendo vistos de forma aberta, não é mais a sala de aula fechada, eles estão dentro de casas. E culturalmente, os pais pedem sim por conteúdos. Eu estou pagando, eu quero que o livro ande e o conteúdo aconteça. E aí depende muito também desse conceito, do professor incorporar, Renato, que o que ele está fazendo não é enrolação. Então, é aí que eu digo que a gente precisa entrar num processo de formação de professores agora, de uma forma desconstruir tudo que nós aprendemos para reconstruir com todas essas experiências um novo modelo de ensinar. Porque a partir desse momento, a gente entende que os pais... agora vira um livro aberto, né? O remoto, ele não acaba mais, ele não vai deixar de existir.
até porque existem muitas propostas de continuar a aprendizagem além do momento presencial, né? Eu acho que isso é um fato que vai ser inevitável daqui para frente, mas o professor ele tem que incorporar isso, que ele não é o responsável por dar a aula, ele é o responsável por fazer uma mediação para que o aluno construa o seu conhecimento. E essa fala ela tem que ser forte, e em conjunto com escola, em conjunto com família, para desconstruir que o conteúdo, a transmissão do conteúdo, é o que vai fazer com que o aluno se desenvolva e seja mais inteligente. Né? Se a gente pegar aí algumas fases iniciais da criança, ninguém deu conteúdo para ela aprender a andar, engatinhar, mas nós demos suporte para que ela fosse se desenvolvendo com o meio e entendendo como é que aquela cultura, aquela situação que ela vivia, ela tinha que se comportar. Quando a gente chega na escola, a gente tem que parar e ouvir. Por que a gente não pode motivar e buscar? Isso tudo é um processo que ainda vai ser lento para mudar. Eu acredito que vai ser lento, mas a gente já tem eles exemplos com essa situação atual da pandemia, Renato. Quando a gente se depara com esse momento, a gente já está vendo que até então somente momentos remotos de envio de material não deu certo. Aí as aulas esporádicas que passaram para o remoto começaram a desestimular o aluno. Aí um professor brinca um pouquinho, faz alguma atividade diferente, o aluno já gosta. Aí agora acabou o momento, é hora de dar conteúdo. Então, existe ainda um processo de amadurecimento para o pai entender que está sendo sim. E aí vem as avaliações contínuas, que num outro momento a gente discute e aprofunda isso, porque não tem como entrar aqui nessa discussão agora, mas o processo continuado de avaliação para as metodologias ativas é que vai dar o suporte, a garantia de que há sim um aprendizado quando o aluno está fazendo essa construção, essa busca do seu conhecimento. Ele está se desenvolvendo de forma participativa, ele está incorporando um processo de autonomia, ele está conseguindo desenvolver um processo de uma construção mais efetiva, porque ele está vivenciando, está discutindo, está sendo contrariado, está defendendo o seu ponto de vista, está criticando. Então, essa troca, essa fala é o que precisa. Eu não preciso trabalhar com metodologias ativas no experimental, só de fazer mesas com artefatos coloridos, perfumarias e dizer que eu estou fazendo estação por rotação por estações, por exemplo. Não, eu posso criar um debate, eu posso colocar grupos contra, grupos a favor de uma situação, e o professor é essencial como centro desse processo para ir direcionando esse pensamento, essa construção, essa forma ativa de aprendizagem que o aluno está tendo. Só que para isso esse professor tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado e ele não pode ter preconceito de que ele não está dando aula. Porque o que acontece muitas vezes é isso, Renato. O professor diz assim, bom, agora eu já brinquei, vamos voltar para a aula. Porque ele ainda não acredita que esse processo de troca é possível. Então, é uma questão cultural e que gera um preconceito. Aqui a Cláudia colocando uma coisa, ó. Trabalho com professor e durante a formação é evidente a resistência para internalizar e aceitar mudanças. A grande preocupação do grupo é dar conta do conteúdo programado. Então, o que ele faz? Ele faz uma atividade diferente e daí volta para o conteúdo. É como se aqueles 15, 20 minutos fosse apenas uma introdução, fosse um aquecimento, fosse uma brincadeira, fosse um intervalo. Eu preciso quebrar minha aula, então eu vou utilizar uma metodologia ativa. Ela não está internalizada. E eu confesso a vocês que, para mim, como professor, também não está. Eu quero ser muito... Olha, a Alana, ela é pós-doutora na área, eu sou professor mais de matemática e mais tradicional, e mesmo nas minhas aulas de pós-graduação,
eu tendo a ser mais positivo. Eu confesso a você que eu tenho uma dificuldade muito grande e estou quebrando muitas resistências interiores minhas interiores aqui, porque sempre que vem alguém falar para mim metodologia ativa, eu acho bonito o discurso, mas na minha prática eu quero voltar na minha aula tradicional, porque me dá mais segurança. Então, há um certo preconceito, há um certo desconhecimento mesmo, e há um certo desconforto, porque você me traz desconforto. E eu quero continuar discutindo com você sobre isso, porque você acabou de falar que o professor tende a voltar depois na sua aula tradicional. E aí eu não posso dizer que ele está fazendo metodologias ativas, quando ele fala, agora acabou a brincadeira, vamos lá. Porque aí, o que acontece, Renato? Quando o professor não incorpora um modelo ativo não vou chamar de aula, porque metodologias ativas e aula não combinam, né? Mas quando o professor não incorpora que ele está utilizando metodologias ativas para esse processo de formação do aluno, é porque ele também não acreditou, ele não comprou isso, e ele também está enraizado no conteúdo. Mas veja só, um exemplo, né? Eu tenho dado assessoria para muitas escolas ultimamente, e é interessante quando a gente pensa, por exemplo, numa metodologia por projetos. Então, essa metodologia por projetos, eu tenho uma proposta. A ideia é trabalhar profissões. Então, a partir do momento que nós trabalhamos profissões, nós vamos escolher uma. Aí eu vou escolher como exemplo, por exemplo, a profissão do cartunista. Quem é o cartunista? O cartunista, a criança, né, ainda não sabe quem é. Então, ele vai pesquisar. O que é um cartunista? O primeiro passo. Quando ele volta, ele me traz, por exemplo, vários exemplos de quem é um cartunista. Um cartunista é o Maurício de Souza, por exemplo, tem vários. Então, se eu parar e pensar nos personagens do Maurício de Souza, aí parece que eu vou mudar o foco. Mas olha só que interessante, Renato. Eu estou trabalhando o tema profissões. Eu pego o cartunista Maurício de Souza para dar como exemplo, história em quadrinhos, Ele tem vários personagens. Ele tem um personagem que é a Magali. Quando eu vou falar da Magali, eu posso fazer um desafio para a criança, para séries 4º, 5º ano aí, por exemplo, ela já entra em discussões só de falar desse personagem, das questões nutricionais, das importâncias da nutrição, porque a Magali é comilona, aí eu já posso buscar a ciência, eu já posso buscar a biologia, eu já posso buscar várias coisas envolvidas aí. Quando eu pego do personagem uma conversa com a criança, já entro no conteúdo para essa discussão, para esse debate, faço com que a criança traga esses elementos num desafio que eu proponho antecipadamente ao nosso encontro remoto, por exemplo. Eu vou falar nesse mesmo contexto do Cebolinha, que troca algumas letras. Então, quando eu vou falar do personagem Cebolinha no tema cartoon, eu estou falando um pouco do português. E aí eu vou fazer essa discussão que quando ele troca um L pelo R, uma letra pela outra, a palavra pode dar um outro sentido. Eu estou trabalhando o português de uma forma que o aluno foi buscar, é motivadora, ele teve uma experiência de construir isso antecipadamente para pesquisar sobre os personagens, para trocar com os colegas essas histórias, as tiras que vão ser propostas pelo professor. Então, eu tenho ali o astronauta, eu posso falar da ciência, eu posso entrar na geografia, eu posso falar muitas coisas só com os personagens do tema profissão que eu trabalhei como cartunista. Isso é uma metodologia por projetos. Eu passo por vários assuntos, conteúdos, quando eu proponho um modelo em que eu não vou dar aula, em que eu desafio o aluno a buscar experiências, a buscar pesquisar, a buscar conversa com os colegas, num tema que possa ser de interesse dele, como a história da turma da Mônica, por exemplo, a própria Mônica, né? Que bate em todo mundo para resolver seus problemas, que abandona, que não sabe dividir. Eu já estou trabalhando um outro conceito aí de valores, de respeito, de convivência.
Então, a gente tem muito para planejar, Renato, num contexto que eu não preciso parar só para ensinar o português, a matemática, abra a caixinha, fecha a caixinha, nesse modelo que tem acontecido. Uma metodologia de projetos, por exemplo, eu posso trabalhar várias etapas na semana e quando eu me encontro remotamente de volta com o aluno, isso gera uma discussão, ele pode criar uma história coletiva, a gente pode trabalhar um storytelling, uma radionovela, uma reconstrução. Eu estou ali com muitos conteúdos envolvidos. E repito, eu sei que não é fácil. É uma mudança completa de postura. Ilana, e veja bem, quando alguém escreveu agora, tenho duas questões para você. Uma, que ao remeter à metodologia ativa, você já remete imediatamente a um projeto interdisciplinar. Eu acho que é difícil a metodologia ativa, que isso fique fechado na tua disciplina. Você concorda com isso? Esse é um ponto. E segundo, uma outra pergunta é, como fazer isso no ensino remoto? Você acha que é mais difícil? É possível? É mais fácil? É complicado? Então, primeiro, metodologia ativa pressupõe um projeto interdisciplinar? Primeira pergunta. Segundo, e no ensino remoto? Metodologias ativas pressupõem ou não um projeto interdisciplinar. Depende do contexto que eu vou trabalhar. Nesta ideia que eu estou trazendo, por exemplo, como exemplo, ela pressupõe para séries mais avançadas, do quinto ano em diante, uma interdisciplinariedade, sim, mas para séries iniciais, não. É até o quarto ano que o professor é polivalente e tem que dar conta de tudo isso, né? Então, depende o grau desse contexto, mas não necessariamente eu preciso sempre ter a interdisciplinariedade. É claro que é muito mais rico. Agora, um outro ponto, Renato, até para complementar essa resposta, é a dificuldade que a gente também encontra de ter professores mais colaborativos. Muitas vezes a gente vê essa falta de troca entre professores. Eu estou fazendo uma coisa no meu terceiro ano e o outro professor está com o mesmo tema, mas ele tem uma proposta diferente no terceiro ano dele da mesma escola. Essa troca de projeto, de construção do plano, pode ser até junto, mas quando eu fecho a porta, eu faço o meu, e se eu fizer uma coisa diferente, é difícil que eu compartilhe. Então, assim, num primeiro momento, eu digo que sim e que não, que depende ou não da interdisciplinariedade, mas isso não dá a oportunidade de não se fazer metodologias ativas se eu não for interdisciplinar, que eu tenho N maneiras de conduzir isso. Eu posso conduzir por uma história, por narrativas, por games, e quando eu falo de jogos, eu não estou falando de competição, eu estou falando de desafios, eu estou falando de motivar o aluno a buscar, a querer ganhar para si. E é o momento que ele está gamificando aí, construindo a sua aprendizagem. Então, essa primeira resposta, se precisa ser interdisciplinar para aplicar metodologias ativas, eu digo depende, né? Sim ou não. E a segunda, qual que era a segunda? A segunda questão é com relação às aulas remotas ali. Se você, sim, na verdade... Eu tenho feito algumas assessorias, Renato, para algumas escolas, e as metodologias por projetos, elas têm sido totalmente remota, de tal forma que o aluno recebe do professor todo esse planejamento de desafios, de passos, dentro de uma metodologia por projetos. Ele organizou isso com outro professor, ou não, ou sozinho, mas ele pensou em envolver nessa metodologia por projetos, por exemplo, as várias disciplinas, né? Então, ele está contemplando ali apoio do livro-texto da escola, por exemplo, mas ele não vai ficar só no livro-texto, ele vai propor ações que o aluno possa, dentro da sua casa, construir objetos e elementos numa alfabetização. Se eu estou trabalhando a questão da letra C, o que eu tenho na minha casa que eu possa
elencar uma lista de palavras. A casa, Renato, ela é um mundo de aprendizagem. Se eu vou brincar de mercado, mercadinho, compra, venda, criança adora brincar de notinha, compra, né? Eu estou fazendo uma brincadeira em casa, propondo uma brincadeira que ela está trabalhando conceitos matemáticos, do troco, ela está trabalhando a venda, o mais, a adição, a subtração, a quantidade. Eu tenho uma série de possibilidades de propor semanalmente projetos remotos com desafios que ele vai fotografando e me devolvendo, registrando o que está sendo feito e mostrando para depois compartilhar com os colegas. Então, a metodologias ativas no remoto é perfeitamente possível e viável de ser trabalhada. E eu te digo mais, tem algumas escolas que têm feito modelos como este, de propostas semanais ou até quinzenais, e recebido matrículas, novas matrículas, Renato, porque muitos pais estão vendo que o aluno que está num modelo como esse tem se engajado, tem brincado, tem explorado o ambiente da sua casa, quer voltar para mostrar para o professor o que fez no dia seguinte, e tem outras escolas que o aluno está lá, dormindo, com sono, só de ouvir o conteúdo sendo recebido. Então, alguns pais que entenderam isso, fizeram matrícula e mudanças de escola. Isso foi um relato que aconteceu e que nos deixa muito surpresa, justamente porque a gente entende que isso tem tido efeito. Agora, não dá para dizer que só trabalhar remotamente dessa forma, sem nos encontrar, sem esses momentos síncronos, é possível, tá? Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa responsabilidade, consegue mostrar para o aluno que ele tem esse compromisso, isso também é um outro fator que ajuda ao engajamento, além da proposta ativa. Alguns professores, pegando o Carlos Azeitona, nosso colega ali, falando sobre que geralmente na educação infantil e ensino fundamental nos iniciais, os profs já fazem muita metodologia ativa, talvez com outro termo. E alguém já escreveu, eu já fazia então metodologia ativa e não sabia que fazia, porque parece que é o termo da moda, né? Metodologia ativa, e o professor às vezes faz metodologia ativa e aí pensa, metodologia ativa é uma coisa nova, uma novidade, não sei o que faço. O Ronaldo está entrando aqui para dar alguns recados, é isso, Ronaldo? Olá, boa tarde a todos. Parabéns, Lana, que bom te ouvir novamente aí falando desse tema. Eu vejo ter acompanhado aqui os comentários, muita gente interessada, né? É um tema que chama muito atenção, né? Metodologia ativa. A Lana é uma grande professora, muito didática aí, né? Explicando assim, ó, em detalhes. Parabéns, Lana. Parabéns mesmo. Deixa eu aproveitar, Renato. O nosso tempo é pouco, né? Tem tanta coisa para falar. Mas vamos organizar uma oficina, viu, Lana? Vamos organizar uma oficina. Nós estamos fazendo várias oficinas no Instituto Casagrande e vamos fazer uma oficina aí para você ficar com mais tempo com os professores nossos aí trabalhando isso. Deixa eu só aproveitar, eu entrei rapidamente, não quero interromper muito Hoje é assim, né? A vantagem desses espaços virtuais é que tu entra no palco diretamente, não atrapalha tanto. Antigamente não podia fazer isso. Pessoal, na verdade é o seguinte, eu só quero fazer um convite. Na quarta-feira que vem, aliás, quarta-feira agora, né, que vem, dia 12, depois da manhã, nós vamos ter um simpósio de grandes soluções para a escola particular. É muito focado na gestão para escolas particulares. Vou estar participando eu, o Renato, o Rion Braga, que é reitor da Uniamérica, que é um modelo totalmente inovador de ensino superior. Na verdade, viu, Ronaldo, a gente fala da escola particular, mas a escola pública é convidada também, porque, embora a gente vai tratar alguns assuntos específicos da escola particular, sempre perpassa para a escola pública também. Então vai começar 2h30 da tarde e 5 horas, em grande encontro com o Renato Feder, que é secretário de Educação do Paraná, que foi cogitado aí, né, para ser basicamente ministro. Então esse evento vai dar certificado e quem tiver interesse de participar, ou entra no site do institutocasagrande.com, que lá vai ter o banner e basta clicar para se inscrever, ou senão eu deixo aqui embaixo esse link, bit.ly/simpósio Grandes Soluções, tá?
Então, entrar nesse link aqui, vocês já conseguem fazer inscrição para esse evento depois de amanhã, que começa às 14h30. Ok, pessoal? Era isso, não vou atrapalhar mais. Desculpa, Lana, entrar aí, mas eu quis fazer esse convite, pegar que tem bastante gente aqui na sala também. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, Ronaldo. Então, fica aí o convite, pessoal. Na quarta-feira, às 14h30, temos um simpósio de gestão. E às 5h, nós vamos bater um papo com o Renato Feder. O papo é comigo, inclusive, ele que participou do nosso Congresso Internacional de Educação e foi muito bem elogiado, o pessoal adorou. E vocês sabem que o Paraná está implantou, foi um dos primeiros estados a implantar ensino remoto e agora vai implantar o ensino híbrido. E nós vamos discutir com ele, aí sim, esse momento não é um momento para todos, quem quiser participar só desse momento também pode, às 5h da tarde. O Renato Feder vai explicar como que funciona o ensino híbrido na escola pública também. Quer dizer, porque ele está implantando no estado do Paraná. Como que vai funcionar esse modelo quando as aulas voltarem? Como que vai funcionar? Um aluno em casa, outro aluno na escola, que é uma dificuldade. Eu quero já jogar essa pergunta para a Lana agora, sobre o ensino híbrido. O que tem a ver ensino híbrido com metodologia ativa? A Lana também é uma das professoras aí, uma das educadoras que está na fundação da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, e, portanto, ela é uma das pessoas que está aí discutindo com a gente esse novo modelo do ensino e o que é isso, e gera muita curiosidade. Eu queria que a Lana explicasse um pouquinho sobre essa questão do ensino híbrido e metodologia ativa. Há casamento nisso? Como que você vê isso, Lana? Sim, Renato, a partir do momento que a gente entende o ensino híbrido, e no caso, há muitas definições, né? A definição que eu mais acredito é que, principalmente no ensino básico, é fundamental a presencialidade, porque a criança ainda está no meio, que ela precisa desenvolver o seu ambiente social, o seu convívio. Então, a questão do presencial, ele é fundamental, inegável, tem que acontecer, né? Só que de uma forma agora que a gente está ainda estudando muito como isso será, né? Não sei se ainda esse ano, a partir do ano que vem, mas tem muito a ver o híbrido, Renato, porque a partir do momento que nós pensamos, por um lado, que uma parte dos alunos vão voltar e a outra não poderá voltar, ou tem a opção de não voltar por conta da família e tudo mais, a escola vai ter que encontrar esse meio termo de não deixar quem está em casa ser prejudicado. Então, tem muito a ver essa proposta de metodologias ativas, uma construção, uma proposta por projetos, por exemplo, para contemplar todos, porque eu posso trabalhar a sala de aula invertida, eu proponho uma ação que quem está em casa faça e quem vem para a aula já fez e vai discutir, depois inverte, depois a gente pode trocar as experiências entre os alunos. O importante e o grande objetivo é envolver os alunos com seus pares, Renato, com seus grupos de colegas, que eles possam ter autonomia para falar, para trocar, com seu grupo de professores e, principalmente, que eles aprendam e ensinem a dialogar com a família, que a família também é muito importante nesse processo, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha as metodologias ativas, a gente coloca esse aluno mais propenso a se motivar nos estudos e ganhar essa autonomia e essa confiança para se tornar protagonista da sua própria aprendizagem ao longo da vida. E isso é uma responsabilidade que a gente tem como professor. Lana, a Manuela Almeida está perguntando qual o seu olhar nesse contexto das metodologias ativas no ensino superior? Bem, o ensino superior, eu acredito que ele cabe mais ainda às metodologias ativas, Renato, a partir do momento que a gente hoje já sabe que não existe mais um emprego, né? O que existe é o trabalho. Então, como é que a gente pode tornar uma formação protagonista, uma formação autônoma, uma formação ativa de possibilidades para enfrentar esse mercado, quando a gente forma um aluno só falando o que ele tem que fazer e não coloca ele para vivenciar e experimentar? As metodologias ativas, elas são
extremamente pertinentes no ensino superior. Haja visto que ela nasce principalmente da medicina, né, dos cursos na área da saúde. É ali que começou o PBL, a problematização, quando eu tenho um caso, quando eu tenho um problema que clinicamente não dá para ser diagnosticado com o paciente, por exemplo, o que eu faço? Eu vou buscar respostas, eu vou buscar pesquisa, eu vou conversar, eu vou fazer entrevista, e eu trago esse aluno para saber quais são as alternativas que ele foi encontrar para poder resolver o problema daquele paciente, por exemplo, daquele caso na medicina, né? Então, o PBL ele é muito forte nas ciências da saúde e é totalmente pertinente. E agora sim que a gente verifica uma possibilidade, necessidade de trazer a metodologia ativa para uma educação básica. E num momento em que o híbrido será inevitável, né, Renato? Não tem como mais a gente achar que essa questão remota vai se extinguir quando tudo voltar, porque não vai mais. Essa é uma nova realidade. Eu acho que nós temos muito que aprender ainda sobre o ensino remoto, o ensino híbrido que vem na sequência, tanto que agora nós falamos de retorno das aulas, eu estou dando várias entrevistas, daqui a pouco tenho mais uma entrevista sobre esse retorno das aulas, essa insegurança que as pessoas estão vivendo hoje, principalmente quando os governos estão flexibilizando a volta das aulas, volta quem quer, volta quem pode, e isso automaticamente, antes a gente falava do ensino híbrido por causa do rodízio, agora nós vamos ver que 30% dos pais vão mandar os filhos para a escola, 60%, 70% vão ficar com os filhos em casa, e automaticamente nós vamos ter que lidar com o ensino presencial e não presencial. E a Lana está dizendo que as metodologias ativas podem contribuir muito, porque eu não sei se eu quero trazer um ponto, Lana, mas o fato de você, por exemplo, deixar uma atividade, o professor vai ter que ficar lidando com alunos em sala de aula e com alunos em casa. A metodologia ativa pode ajudar neste caso, já que você poderá deixar os alunos trabalhando com alguma atividade e o professor, talvez, aquele momento que ele está com o aluno, ele se dedicar um pouco mais naquela questão da presença física, no olhar, na avaliação. Você acha que é possível nós conciliarmos esse ensino presencial com não presencial, metodologia ativa com alguma outra atividade em sala de aula? Como que você vê esse cenário aí? Plenamente, Renato, eu acredito nisso, até porque eu também acredito que a gente começou a vivenciar e experienciar uma situação em que a família entendeu que também é preciso se envolver. Eu não posso delegar que a educação ela seja dada apenas na escola. A educação também tem a sua parcela em casa. E foi possível perceber nesse momento a importância da família envolvida nesse processo. Então, a criança sente essa necessidade também. A partir do momento que eu proponho uma atividade que possa ser trabalhada em casa, com a família, uma simples receita de bolo, histórias de família, pontos e trago isso para dentro da escola, numa volta em que for o meu momento, né, dessa divisão que haverá no início, eu tenho muitos assuntos para tratar, e eu já envolvo história, e eu já envolvo muitos assuntos que podem ser explorados para que a criança tenha essa construção e se aproprie de uma amplitude psicológica e cognitiva importante para o seu processo de aprendizagem. Eu quero voltar só aqui, Renato, que uma colega pergunta como é que fica tudo isso na educação especial, né? Na verdade, a educação especial, ela já tem cuidados. Então, eu posso dizer que ela já tem um cuidado no processo de escolar, educacional, e ela também já tem um cuidado da família. E isso não tira a criança de cena de uma metodologia ativa, muito pelo contrário. Quando eu trabalho esse tipo de metodologia, eu estou ainda mais estimulando essa criança a um processo seu de aprendizagem, de ganhar sua autonomia. Ela não precisa, não é porque ela é especial que ela precisa ter tudo nas mãos. Ela pode sim ter
superestimulação de, dentro do seu prazo, dentro do seu ritmo, dentro das suas dificuldades, ela consegue também avançar nesse processo e dar conta, sim, de construir autonomamente acompanhar de forma autônoma, com responsabilidade e muito mais motivação com uma proposta de metodologias ativas. Mas eu repito, Renato, quando a gente trabalha muito com um modelo, como você iniciou sua fala, né, dizendo, eu quero a sala de aula, eu gosto da sala de aula, eu faço metodologias ativas, mas eu sempre falo da sala de aula, é momento da gente quebrar um pouco esse paradigma para reconstruir um novo modelo de aluno e de escola que teremos. Nós já estamos com crianças e alunos que são completamente diferentes do que nós fomos. Então, não dá para a gente seguir nessa mesma linha do dar aula. Isso já acabou faz tempo. Agora, a gente precisa motivar de uma maneira diferente para que a busca do processo de aprendizagem ganhe essa autonomia. Agora, Alana, é interessante, né, que a gente fala, o dar aula acabou, mas às vezes o professor que é formado, ele vai receber a aula na universidade tradicional, então ele é formado no modelo tradicional de receber a aula, porque o professor dá aula, e aí o professor quer que ele também mude a aula a partir da aula que ele dá, que não é a mudança. Então, a Guilmar Namo de Mello fala sobre isso, o professor é um profissional formado numa estrutura em que ele recebe do professor o próprio modelo, porque o professor ensina ao médico, ensina ao engenheiro, ensina ao advogado, mas o professor ensina o professor o que ele está fazendo. E aí ele quer ensinar uma coisa que ele não faz. A gente sabe que na universidade, nos cursos de licenciaturas e pedagogia, ainda tem muita aula tradicional, muito professor tradicional falando do novo, mas não vivendo o novo. Como que o professor se reinventa se o modelo dele é ainda um professor dando aula? Por isso que é importantíssima a busca de formação continuada. A partir do momento que o professor não entender ou não incorporar esse novo processo e para a sua própria vida, ele pode fazer um planejamento a médio e longo prazo da sua própria construção, Renato. Ele vai, daí sim, conseguir passar para esse aluno um modelo diferente de aprendizagem. Por isso eu digo que isso é um casamento e uma nova construção de muitos públicos, né? Tem a família, tem a escola, tem a instituição de ensino superior e principalmente o professor. É preciso acreditar nesse modelo, é preciso conhecer esse modelo. E eu não estou dizendo conhecer em saber o que é um PBL, o que é um TBL, não é no seu conceito, mas é na forma ativa, o que é essa metodologia ativa, como é que se trabalha isso. E aí é interessante, Renato, porque acaba de surgir uma pergunta aqui também, desculpa, passou, eu não vi o nome da nossa colega, mas ela pergunta assim, como trabalhar isso quando há baixa conectividade? Eu ia fazer essa pergunta. Que a metodologia ativa precisa somente do uso tecnológico. Quando eu falo do remoto, gente, eu também estou falando, a gente vê que tem muito professor aí entregando em papel, entregando em caixinhas, em saquinhos, o pai vai, busca, traz para casa, porque não pode ter um convívio social. Mas é importante quando a gente entende que todas as ferramentas, papel inclusive, lápis, borracha, caneta colorida, sucata, isso tudo é um material que pode ser construído e pode ser registrado e apresentado para uma discussão. Então, a partir do momento que eu não tenho conectividade, eu posso encontrar outras formas do meu aluno pesquisar em livros, eu posso entregar artigos, eu posso discutir com ele, ou pedir com que ele discute em família e me entregue um escrito, um áudio falado, né? Então, assim, são muitas maneiras, não existe uma única resposta, né? Mas são muitas maneiras de poder trabalhar ativamente um processo de aprendizagem.
E a educação infantil, estamos quase fechando, Lana, e a educação infantil? Então, muitos questionando aí sobre a educação infantil, o que você pode dizer sobre metodologia ativa na educação infantil? É muito parecido com a educação especial? Da mesma forma, quando eu proporciono um ambiente de desafios para a criança, e aí eu já tinha dado um exemplo do parque, né? Eu já estou trabalhando de forma ativa. Eu sei que o pai quer ali no final ver a pastinha da criança com o desenhinho, com a colagem da bolinha do papel dentro do olho, fora do olho, né? Isso tudo é uma etapa de coordenação motora perfeitamente possível de ser trabalhada e viável de ser trabalhada e devolvida para casa para dizer todo o processo que foi feito na educação infantil, mas efetivamente a construção cognitiva, psicológica e de desenvolvimento da criança, ela se dá no brincar. Ela se dá no momento em que eu estou explorando um contexto do brincar. Quando eu brinco com os carrinhos, eu posso propor que a gente ordene por tamanho, por cores, por comprimento, por altura. Eu estou trabalhando uma série de conceitos que a criança está aprendendo. Eu não preciso falar para que ela faça só a bolinha e cole no papel para mostrar para o pai no final. Por isso, essa construção de conceitos e de formação do professor, Renato, para novos tempos, para um novo momento da educação, ela é fundamental. Se o professor não acreditar, ele nunca vai conseguir fazer com que o pai acredite que o livro é menos ou mais importante do que aquele contexto de autoaprendizagem, de busca da aprendizagem, de autonomia e responsabilidade. A gente entra numa fase importantíssima de formação de professores, importantíssima de reconstrução do modelo e numa fase importantíssima de entender esse aluno hoje, esse cidadão que a gente quer para um mundo que não tem mais emprego, mas tem trabalho. Precisa da autonomia, precisa da criatividade. Como é que eu dou autonomia e criatividade ensinando, só falando aqui? Eu tenho que fazer ele experienciar, olhar diferente, ter vivências diferentes. E é um assunto maravilhoso, Renato, que eu ficaria aqui a noite toda falando. Não sei se eu consigo responder a todos, mas fico à disposição para mais dúvidas e outros debates com mais exemplos. Bem, a gente está chegando ao final, eu tenho também um compromisso agora das 4h10, você também tem, e eu queria, assim, agradecer e dizer que nós vamos ter um momento com a Lana, que a gente vai... Ela é professora da nossa pós-graduação também, do Instituto Casagrande, então ela vai estar conosco nos cursos de pós do Instituto. Quem quiser informações, é só entrar no nosso site, que estão lá, num valor extremamente acessível nesse lançamento. A pós-graduação Instituto Casagrande e da Uniamérica. Também a Lana vai estar conosco numa oficina sobre metodologias ativas e muita coisa boa que está por aí, que a gente vai fazer juntos. A Lana já é parceiraça nossa. Quer falar um pouquinho dos teus contatos, Lana? Como que o pessoal te encontra? Como que o pessoal te localiza? Quem é essa querida Lana que muitos estão conhecendo hoje? Obrigada, Renata, pela oportunidade. A empresa é a RL Consultoria Educacional.com.br no site, no Instagram, e eu fico à disposição, até se alguém não conseguiu anotar e quiser fazer o contato com você, Renato, acredito que você possa informar melhor estes endereços. Não sei se aparece aí na tela. Diga de novo aí para nós. Esse é o nosso site, tem alguns trabalhos que a gente realiza. Diga de novo o site. RL consultoriaeducacional.com.br. Vamos pôr aqui na tela, você confere. rlconsultoriaeducacional.com.br, isso aí. E eu não posso deixar de encerrar esse momento, Renato, independente de motivar os professores que ainda busquem mais formação e reaprendam este momento que nós estamos
iremos enfrentar daqui para frente, já estamos enfrentando, né? Eu quero, mais uma vez, reforçar, como todos os outros educadores maravilhosos que a gente tem ouvido, a importância do professor nesse momento que estamos vivendo. São todos de parabéns, é um orgulho tê-los como professor nesse momento, mesmo que saibamos o quanto ainda está por vir e precisam reformular alguns conceitos, mas é um orgulho muito grande ver o que os nossos professores fizeram até aqui para manter essa educação ativa, né? Não das metodologias, mas acontecendo, Renato. Parabéns a todos. Alana, eu quero te agradecer muito, muito obrigado pela sua participação. Hoje, a gente geralmente faz as lives e muitas vezes a gente até esquece que está vivendo tanta coisa que tem, vivendo nessa pandemia, nessa dificuldade, nessa Covid, nessas mortes. No final de semana nós completamos o número de 100 mil mortes e foi muito lamentável, é duro, porque a gente já parece que vai se acostumando que o número 1000 por dia faz parte do processo, porque sábado deu 100 mil, ontem no Fantástico dava 101 mil alguma coisa, e eu pensei, gente, é uma crescente, mas 1000 hoje é 102 mil e pouco, mas nesses 101 mil para 102 mil, hoje uma pessoa da minha família, foi o meu tio, irmão da minha mãe, foi embora pela Covid. Então, também, Renato, quando começa a se aproximar da gente, é pior ainda, né? É pior. Então, hoje meu tio foi embora pela Covid, o último irmão da minha mãe. Então, nós estamos em luto, um desespero muito grande, porque é o irmão caçula da minha mãe, o irmão que trouxe ela. A minha mãe tem uma história linda, ela estava quase noiva, e ela fugiu com esse irmão, porque ela queria viver uma vida diferente, e ela saiu de Santa Catarina, foi para o sudoeste do Paraná. Naquela época que era ousado uma mulher fugir, ela fugiu com o irmão, meu irmão dela era caminhoneiro, colocou ela no caminhão e a mãe dela acordou e minha mãe não estava em casa e foi viver a aventura dela como professora e entrou meu pai e casou e eu nasci. Então eu sou filho de uma ousadia da minha mãe para aquela época de não querer ficar no mundo que a mãe dela tinha definido, que os irmãos, e esse irmão era o mais novo dela, ele topou e trouxe ela embora, levou ela embora. E hoje ele foi embora, né? Então, nós estamos em luto porque era o irmão mais novo, era o caçula dela, e a minha mãe ficou sozinha, com seus 89 anos, vai completar 90 semana que vem, numa dor muito grande da partida de um irmão, então nós estamos em luto. Então, a Covid, ela não é para nós, muita gente vai dizer um número, não. Hoje, dentro desses 102 mil, não sei o que lá, está o meu tio querido que nos deixa, e não podemos nem ter um velório, porque o caixão sai lacrado, da funerária para o cemitério. Então, eu encerro pedindo um minutinho de silêncio para essas cento e poucas mil pessoas que já nos deixaram e pedindo a Deus que urgentemente venha algo para nos tirar dessa desgraça, nos livrar e nos dar imunidade. Então, pedir um minutinho de silêncio para todas as vítimas da Covid. Muito obrigado a todos. Renato, meu sentimento foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Lana. Prazer. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.